Ouço Deus no murmúrio das águas dos rios. Ouço Deus no furor dos ciclones bravios. Ouço Deus no cantar matinais dos pardais. Ouço Deus no lamento de pobres mortais. Vejo Deus nas estrelas perenes de luz. Vejo Deus no esplendor que a alvorada traduz. Vejo Deus no suave perfume da flor. Vejo Deus no adeus companheiro da dor. Sinto Deus na saudade que evoca a lembrança. Sinto Deus no morrer de febris esperanças. Sinto Deus na tristeza de ver-te partir. Sinto Deus na tua volta, irmão, a sorrir. Ouço Deus no murmúrio das águas dos rios. Vejo Deus no furor de ciclones bravios. Sinto Deus no cantar matinais dos pardais. Ouço Deus no lamento de pobres mortais. Muito boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Tudo bem com vocês? Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja no coração de cada um de nós. Mais uma terça-feira aqui de estudos do Evangelho de Jesus, esse Evangelho maravilhoso, não é verdade? Então, para aqueles que ainda não me conhecem, meu nome é Paulo. Eu sou trabalhador voluntário da Fraternidade Espírita Paulo de Tarso de Mauá e é uma grande alegria poder estar aqui com vocês, dividindo esse momento mágico, esse momento de aprendizado, de estudos. É muito bom, muito gostoso estar aqui com vocês. Então, diante dessa responsabilidade, eu rogo a Deus, rogo a Jesus que me faça instrumento desse trabalho, que as minhas palavras possam estar levando a todos o entendimento e o conforto. E que a semente do Evangelho de hoje possa brotar em nossos corações e dar, assim, bons frutos, tá certo? Gente, quando nós nos colocamos a ouvir o Evangelho, a trazer o Evangelho para dentro dos nossos lares, nós somos imediatamente assistidos por espíritos benfeitores, que farão na nossa casa uma grande limpeza, retirando dali todas as formas de miasma, de maus pensamentos, de negatividade, deixando assim o nosso lar bastante tranquilo, bastante sereno. E quem nos dá essa certeza é o próprio Cristo, onde lá em Mateus ele fala, onde estiver 2 ou mais pessoas falando em meu nome, eu lá estarei. Então, gente, tenho certeza que está conosco nesse momento. Tá bom? Então, quem quiser aí colocar um copo com água, ou até mesmo uma jarra com água para ser fluidificada, fiquem à vontade, tá bom? Então, nesse momento, eu convido a todos a serenar os corações, os pensamentos, sentindo já
que vem do alto. Nessa paz, vamos sentindo a presença do nosso anjo de guarda, esse amigo tão querido que sempre está conosco e que nunca nos abandona. Vamos agradecendo aos médicos do espaço que já se colocam ao lado de cada um de nós, derramando sobre nós o remédio que tanto necessitamos. Agradecer imensamente a presença de Maria, que nos envolve com o seu manto fluídico, nos trazendo paz, tranquilidade e serenidade. Vamos agradecendo a Jesus, o nosso Mestre amado. Obrigado, meu irmão querido, por todos os ensinamentos que deixaste para nós. Obrigado pelo seu Evangelho, bendito e redentor, esse Evangelho maravilhoso que tanto nos ensina, que tanto nos conforta. Jesus, então, com um olhar meigo, nos estende a mão e nos convida a caminhar em direção ao Pai da vida. E diante dessa luz imensa, nós, espiritualmente de joelhos, vamos agradecendo, Pai, obrigado. Obrigado, Senhor, pelo nosso despertar no dia de hoje. Obrigado pelas refeições que fizemos. Obrigado, Pai, pela oportunidade bendita do trabalho. E obrigado, Pai, pela oportunidade de estarmos encarnados. Agradecidos que somos, queremos louvá-lo com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, na medida que nós perdoamos os nossos ofensores. E não nos deixe, Senhor, cair em novas tentações, e nos livre sempre, Pai, de todo o mal. Senhor, é teu o poder, o reino e a glória, para todos sempre. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus, que assim seja. Muito bem. Mais tranquilos, né? Mais harmonizados. Vamos então dar o início ao Evangelho dessa noite. Muito bem. No Evangelho de hoje, nós vamos estudar os itens 5 e 7, né, que está intitulado como Dai, pois, a César o que é de César. Esses itens estão inseridos no capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, e esse capítulo está intitulado como Amar ao próximo como a ti mesmo. Nós vamos encontrar essa passagem no Novo Testamento, grafada por dois evangelistas, por Mateus e por Marcos. Em Mateus, nós vamos encontrar a passagem no capítulo 22, versículos de 15 a 22, e no Evangelho de Marcos, nós vamos encontrar no capítulo 12, versículos 13 a 17. Beleza? Anotaram aí? Muito bom. Para que a gente possa compreender essa passagem, é necessário saber por que os fariseus fizeram essa pergunta a Jesus. Então, devido à grande popularidade que Jesus vinha tendo, tanto naquela cidade como nas províncias, né, o Sinédrio, que é assim uma espécie de conselho de juízes, elaborou um plano de ação para poder pegar Jesus. Assim sendo, todos os rabis, os fariseus, os saduceus, os escribas, os doutores da lei e todos os dirigentes de sinagogas e outras autoridades, anciões, eles se uniram com o propósito de condenar Jesus. Então, em todos os lugares que Jesus passava para pregar a Boa Nova, lá estava algum representante do Sinédrio. Claro, eles não estavam lá a fim de buscar os ensinamentos do Cristo, de maneira nenhuma, tá? Mas eles estavam ali com o objetivo de tentar Jesus,
fazer com que Jesus dissesse alguma coisa que pudessem incriminá-lo. Então eles foram orientados para reunir provas e arrolar o maior número de testemunha possível sobre as possíveis transgressões que Jesus pudesse vir a cometer. É um engano deles, né? Jesus jamais entra em contradição e Jesus jamais ele levanta algo que possa prejudicar tanto a Torá como o Império Romano. Jesus é um ser de uma inteligência raríssima e ele não cometeria esse erro de maneira alguma. Então, propositalmente, os fariseus se afastaram, né? Eles estavam rodeando Jesus, né? E eles se afastaram e deixaram ali alguns discípulos e alguns herodianos, para que eles pudessem tentar Jesus. Então, esses homens, né, no intuito de colocar Jesus numa cilada, eles disseram assim: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que ensina o caminho de Deus, segundo a verdade. E não discrimina qualquer pessoa que seja, porque tu consideras todas como irmãos. Dize-nos, por favor, a tua opinião. É lícito pagar tributos a César ou não? Vejam que o pagamento de tributos era para aquele povo uma questão assim muito irritante. E todos se revoltavam com a cobrança exacerbada dos impostos. Então, qual era o objetivo daquela pergunta? E mais, qual era a intenção daqueles homens? Será que era conhecer os ensinamentos de Jesus? De maneira alguma. Não era, não. Essa questão lançada ao mestre era uma verdadeira cilada. Porquanto eles esperavam que, de acordo com a resposta que Jesus desse, eles poderiam colocá-los contra as autoridades romanas, que levaria, com certeza, imediatamente Jesus à prisão. Jesus, porém, conhecendo todas as ciências, conhecendo a malícia daqueles homens, disse a eles: Hipócritas, por que me tentais? Mostrai-me aí a moeda com que se paga o tributo. E tendo eles apresentado o dinheiro, Jesus olhou e disse: Quem é que está nessa imagem e nessa inscrição no verso da moeda? E eles, então, um pouco cabisbaixos, responderam: É de César, Senhor. E Jesus então falou: Pois então, dê a César o que é de César, e dê a Deus o que é de Deus. E quando aqueles homens ouviram essa fala de Jesus, admiraram-se. Admiraram-se da grandeza da resposta de Jesus. E aí eles saíram cabisbaixos, porque eles não esperavam essa resposta. Vejam que Jesus, ele sai dessa sinuca de bico assim de uma forma muito tranquila. Então vejam, gente, como Jesus é maravilhoso, sempre muito sábio. Mesmo diante, gente, de uma cilada, ele não perdia a oportunidade de estar ensinando. Quando ele diz aos fariseus: Dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus, ele vem nos ensinar uma grande lição, que aqui na terra nada nos pertence. Tudo, sem exceção, é de Deus. Jesus nos ensina que daqui nada se leva. Ele nos ensina que tudo é empréstimo de Deus. E nos ensina que se dê a cada um o que lhe é devido.
Devemos então, gente, refletir um pouco sobre esse princípio que Jesus nos apresenta, que diz que devemos agir com os outros como gostaríamos que os outros agissem conosco. Veja que Jesus condena todo o prejuízo material e moral que são causados aos outros. Notem que eles perguntam a Jesus se é justo pagar os impostos a César. E Jesus então responde: dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Jesus nos ensinou que o princípio de justiça e equilíbrio deve reger o comportamento humano. Esclareceu que é necessário atender às exigências materiais, pois nós vivemos no mundo de matéria. O nosso corpo é matéria. Nós respiramos matéria. Nos alimentamos da matéria. Então Jesus relembrou que não devemos esquecer as nossas obrigações morais e espirituais. Percebe? Jesus carinhosamente nos convida ao desapego material e entender que não há propriedades materiais. Ninguém é dono de nada. Dai, pois, a Deus o que é de Deus. Significa o cumprimento das leis divinas. E o que é as leis divinas? As leis do amor, a lei de justiça, a lei de caridade, a lei do perdão. E são essas leis que nos leva ao aprimoramento moral e espiritual. Então, gente, analisando assim de uma forma bastante simples, a lei de amor resume toda a doutrina do Cristo. Todos nós, gente, temos no coração, trazemos aqui dentro de cada um de nós a centelha desse sentimento sagrado, que é o amor. Centelha essa que é luz, que é a luz que iremos desenvolver através das nossas várias existências. Lembrando que a reencarnação, ela é uma lei, e que Deus nos presenteia com ela para que nós possamos aprender a amar. E nós devemos, ao máximo, aproveitar essa grande oportunidade de vida, essa grande oportunidade que nos é concedida pelo Pai Criador. Então, quando eu me proponho a trabalhar com amor, fazer aos outros o que eu gostaria que os outros me fizessem, eu estou dando a Deus o que é de Deus. Lembrando que Jesus disse, lembram-se, tive fome, me destes o que comer, tive sede, me destes o que beber, estive nu e me vestiste, estive doente e preso e fostes me visitar. Então Jesus diz, em verdade eu vos digo, que todas as vezes que fizesses isso a um pequenino daqueles mais humildes, foi a mim que estava fazendo. Com essas oportunidades, gente, que o Pai nos oferece, nós vamos assim nos ajustando, principalmente com a lei de amor, e que mora, que vive dentro dos nossos corações. Vamos então, através daqueles que convivem conosco, aproveitando a oportunidade de nos burilarmos, de nos lapidarmos. Tudo é ferramenta para que nós possamos crescer espiritualmente, exercitando a tolerância, exercitando a paciência, exercitando o amor ao próximo,
exercitando o perdão com aqueles que nos ofendem, suavizando assim as dores dos nossos semelhantes. E assim vamos descobrindo que ninguém é melhor do que ninguém, que nós somos todos irmãos. Jesus ele disse assim: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E quando nós, gente, adotamos a lei do amor, nós vamos destruindo dentro de nós o egoísmo, o orgulho, a maledicência, a injúria, e vamos promovendo a extinção das misérias sociais, o melhoramento moral da humanidade, através dos nossos exemplos. Nós vamos conquistando assim a nossa felicidade durante a vida terrestre e a vida espiritual. Porque quando eu me proponho a fazer com alegria, com amor e dedicação, eu posso viver o estado de felicidade. Quando eu faço pelo outro, eu me sinto feliz. E isso só depende de mim. Por quanto tempo eu quero esse estado de felicidade? Por um momento, só por um pequeno momento? Ou eu quero esse momento de felicidade sempre? Então, fazer pelo outro, nós estamos fazendo por nós mesmos. Quando eu faço o meu trabalho com alegria, esse trabalho se converte em alegria para mim. Então, quando eu me coloco a servir o meu próximo, tenho que dar o melhor de mim. Assim, eu me permito ser mais feliz. Tem uma passagem, o Nelson Mandela, que ele foi presidente da África do Sul, ele dizia assim o que nos mete medo em nós não são as nossas riquezas e também não são as nossas limitações. O que nos mete medo em nós é a nossa luz. Porque quando nós tivermos que assumir essa luz, nós não teremos mais desculpas, gente. Nós não teremos mais argumentos infantis para dizer, eu não posso isso, eu não consigo isso. De maneira alguma. Mas o nosso grande medo é se a nossa luz brilhar. Mas nós temos que manter essa chama acesa dentro de nós, até por nós mesmos. Até por nós mesmos. Fazer brilhar a sua luz, disse Jesus. Lá no Evangelho de João, lá no capítulo 10, versículo 34, Jesus ele relembra ali os Salmos 80 a 82, onde ele fala assim: vós sois deuses, vós sois o sal da terra, vós sois o fermento da massa, vós sois a luz do mundo. E aí Jesus acrescenta: podeis fazer o que eu faço e muito mais. Então, quando eu assumo a luz divina que está dentro de mim, eu passo a ter um compromisso, que é o de propagar essa luz. Propagar essa luz em benefício do meu semelhante. É esse o propósito, gente. É dar a Deus o que é de Deus. E tudo, gente, tudo que nós vivemos no nosso dia a dia, tudo que nós possuímos, é um empréstimo. Tudo pertence a Deus. Quando a gente partir dessa pátria espiritual, nada nós vamos levar de material. Vamos levar, sim, as virtudes que nós conseguimos desenvolver dentro de nós. Isso, sim, nós vamos levar. Para que nós possamos continuar a nossa jornada de vida, que é eterna, em todas as dimensões que nós fomos determinados a ir. Tá certo? Então vamos refletir bastante sobre isso, tá bom?
Muito bem. Hoje eu gostaria de encerrar o Evangelho com uma prece de Cáritas. E eu dedico essa prece a todas as pessoas que vivem nesse momento em sofrimento, em solidão, que eles possam se recuperar, dar a volta por cima e enxergar que quando a gente está com o Cristo, nós podemos tudo. Tá certo? Então vamos. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação e dai luz, Pai, àquele que procura a verdade. E pondes no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajante a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso, à criança o guia e ao órfão o Pai. Que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para os que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramar por toda parte a paz, a esperança e a fé. Obrigado, gente. Obrigado a Deus, nosso Pai. Quero agradecer a todos pela presença, pelo carinho. Desejar a todos uma semana maravilhosa e que a paz do Mestre Jesus permaneça em nossos corações. Uma boa noite a todos e até o próximo Evangelho. Muito obrigado.